Então, gente, vamos falar um pouquinho dessa questão das cores e do Photoshop, tá certo? Isso aqui é só para introduzir o software, para que a gente possa entender mais ou menos o funcionamento dele, tá certo? Então, eu preparei esse material aqui para vocês poderem também reforçar o estudo do Photoshop por meio justamente desse material. O que é que nós temos aqui, gente? Nós temos as cores RGB, tá? Que são cores utilizadas em meios digitais, tá? Aqui nós temos as cores primárias. O somatório dessas cores, como vocês podem observar, dá no branco, olha só. O somatório da cor vermelha com azul, com verde, tá? O todo das cores, na interseção aqui nós temos o branco, tá? A interseção exclusiva do vermelho com o verde, nós temos a cor luz amarela, tá? A interseção do azul com o vermelho é a cor violeta, tá? Certo? E a interseção do azul com o verde dá esse azul esverdeado, tá certo? Aí nós temos então aqui red, green, blue, tá certo? Num todo de 24 bits, que informações você não precisa decorar isso, tá certo? É só observar que aqui nós temos cores RGB, que são cores dos meios digitais, e essas cores, quando misturadas, o somatório total de todas as variações dessas cores dá branco, tá certo? Porque é como se fosse a luz do sol, que não tem cores, tá? É só luz, cores, muitas matizações de cores, mas quando ela incide nas diversas camadas da Terra, aí as cores vão tendo formatos específicos, porque a luz vai desviando, tem uma série de efeitos, né? E aí você consegue ver matizações diferentes de cores, tá certo? Isso aí é uma coisa importante que você tem que ver, porque é exatamente assim que o Photoshop pensa, que o programa reflete, né? O programa reflete dessa maneira. Ele trabalha com cor luz, né? E em cima da subtração da cor luz branca, tá? Você tem o R, três cores primárias, né? No Photoshop, o R, o G e o B, tá certo? E aí a relação entre essas cores é que vai dar cores diferentes, tá? Vamos lá. As cores luz são as que provêm de uma fonte luminosa direta, estudadas mais detidamente nas áreas da física, com vasto emprego na sociedade contemporânea. São elas que iluminam as nossas vidas, como a luz do sol, a de uma vela, de uma lâmpada ou de uma descarga elétrica. Sua tríade primária é constituída de vermelho, verde e azul violetado, tá certo? Deixa eu baixar aqui um pouquinho, não é? E colocar isso aqui à esquerda. Ok? Então nós temos como se fosse a luz de uma vela que vai produzindo vários eixos de cores diferentes. Vermelho, verde, azul, violetado, por exemplo, são as cores primárias. E aí relacionadas na forma de luz, tá? Você vai ter a maneira como o Photoshop age mais ou menos, tá certo? Aí, gente, como eu estava falando, você tem as cores pigmento, tá certo? Que aí é diferente. O que é isso aqui? É cor tinta. E o que é cor tinta? É diferente. Você tem o material físico da cor tinta e ao misturar, quanto mais você adiciona cores, você faz essas cores tender ao preto. É diferente, né? Nas cores luz você tem o ponto de partida no meio é o branco. Aqui a cor pigmento, que é cor tinta, é o preto, né? As impressoras que trabalham com tinta vão partir desse princípio aqui, tá certo? As telas de computador, os smartphones vão partir daquele outro princípio que eu falei, tá certo? Então a gente precisa entender isso. O Photoshop, ele, antes de tudo, a base dele é aquela primeira, tá? A segunda base, que é a maneira como ele vai codificar essas cores e fazer com que adaptar os trabalhos que você faz para a impressão, né? Aqui nós temos a cor pigmento, que é exatamente a cor que vai estar no meio, no instrumento de impressão de documento, tá certo? E aí é preciso traduzir cor luz, RGB, para cor pigmento, tá certo? E é por isso que nós temos também o círculo cromático. O círculo cromático é o círculo tanto de cor luz quanto de cor pigmento, né? Você tem uma variação enorme de cores, e a partir dessa variação enorme de cores você pode selecionando as cores mais adequadas para relacionar o seu trabalho. No círculo cromático, apesar de você ter essa variação enorme de cores,
você vai observar que existem algumas cores aqui que estão circuladas, né, que estão marcadas no preto, que são cores, que são as cores que nós estávamos trabalhando, não é isso? E aí nós temos o círculo cromático, e dentro desse círculo cromático, tá, desses círculos que nós vemos, nós temos várias cores aqui. Temos formas de combinação de cores. A gente não vai aprofundar, eu quero só que vocês fixem essa ideia, né, que são o quê? As cores complementares, né, por exemplo, como é que você faz uma cor complementar? Tem aqui o círculo cromático, aí você liga uma ponta do círculo à outra, aí você vê que nessas cores complementares você pode estabelecer uma relação bacana para criar a sua obra audiovisual. Aí você tem cores análogas, que são cores que ficam uma ao lado da outra, ó. Não é uma de frente para a outra, como nas cores complementares. Você tem as cores análogas aqui, ó. Uma ao lado da outra. Vermelho, laranja, laranja mais claro, ó. São cores análogas, são cores que estão próximas e vão variando paulatinamente, devagarzinho, né? E você tem cores do círculo cromático que você pode combinar, são baseadas em triangulação, né? No caso, o amarelo, o azul e o vermelho aqui, ó, né? Essa forma geométrica ajuda você a escolher as cores bacanas para a sua obra audiovisual. Isso aqui é uma dica super legal, tá? Vou pular isso aqui. Tá, então nós temos aqui, né? Relação entre cores do círculo cromático. Aí o que acontece? Você tem sempre eixos possíveis, tá, de relação de cores. Sempre que você for trabalhar com a imagem, é bom você ver os tons de cores possíveis que você pode misturar, né? Se você pega imagens diferentes, ou se você vai criar uma obra maior, ou mais complexa ou menos complexa, é sempre bom você observar a maneira como você vai misturar as cores, né? E aí nós temos aqui obras com tons de cor monocromático, né? É uma cor só que você escolhe. Obras com tom de cor complementar, que você liga a cores que aparentemente são opostas, né? Então, cores análogas são cores próximas aqui, cores tríades, né? São 3 cores possíveis, que estão em eixos totalmente diferentes de dentro do círculo cromático. O círculo cromático é isso aí que vocês estão vendo, mas sempre lembrando daquelas cores primárias que nós estávamos trabalhando, tá certo? Deixa eu baixar. Aí aqui nós temos outros exemplos super legais, né, de combinação que você pode observar. Você não precisa aprofundar isso aqui também. Eu quero só que vocês entendam que no Photoshop existe essa forma de compreensão das coisas, tá certo? E aqui nós temos, né, um gráfico que está lá no Photoshop, tá certo? E aí você tem essas regras das cores implicadas, tá? E você pode usar isso aqui com várias combinações possíveis. Sempre que você quiser combinar uma cor para construir uma obra, olhe para isso que a gente está chamando de círculo cromático, tá certo? Esse conteúdo básico aqui que é bacana você observar para você ter no seu Photoshop, tá certo? O melhor uso possível das cores, tá certo? Quando você tiver craque, tá certo? Nisso, aí você pode aprofundar outros elementos da utilização de cores, mas isso você vai ver também posteriormente, tá? Nesse momento atual, o que eu gostaria de fazer, tá? Eu gostaria de mostrar para vocês como é que a gente pode fazer variações de tons de cores dentro de uma imagem que a gente pode pegar, né? Por exemplo, aqui, eu vou pegar essa imagem, tá carregando aqui, é um pôster da Bauhaus super bonito, tá certo? Eu vou pegar essa imagem e vou colocar aqui no Photoshop, tá bom? Vou criar um novo arquivo, tá? Pronto. Eu vou criar esse novo arquivo, certo? Que é o que? Eu fiz uma cópia do que estava lá na tela e joguei para cá, tá certo? E nessa cópia eu posso jogar, posso mexer ela para onde eu quiser, que o fundo tá lá, a moldura tá no fundo, tá certo? Aí o que que nós temos, tá certo, gente? Eu posso pegar só essa parte, clicar nessa parte aqui, ó, nesse quadradinho serrilhado, e selecionar esse pôster aqui, ó, só o que eu quero, tá certo? Ó, aí vai ficar quadriculado, tá? Aqui, e aí nós vamos ter a possibilidade de tirar esse elemento daqui,
tá? Mas eu não vou mostrar isso ainda vou falar sobre questões de camada, mas vocês já podem observar que eu posso selecionar uma área da foto que eu coloquei aqui, tá? E observar aqui que tem a camada da imagem que eu coloquei, ó, em cima do pano de fundo. O pano de fundo é aquele ali que eu coloquei para vocês, ó. Esse aqui, não é? Tá? E aqui é a imagem que está em cima, a que a gente chama de camada. Você pode colocar quantas camadas você quiser, ó. Eu ainda vou aprofundar esse assunto com vocês, certo? Eu não vou trabalhar isso agora nessa aula, tá? Vamos bem devagarzinho. Aí o que a gente vai fazer? Eu só selecionei aquela parte. Deixa eu selecionar essa parte aqui para vocês. Esqueçam os comandos que eu estou fazendo aqui. Eu só quero que você observe que eu posso pegar só o pôster para trabalhar com ele, tá bom? Eu vou criar aqui um novo arquivo, tá? Vou criar um novo arquivo aqui no tamanho do pôster, certo? Tá aqui o pôster da Bauhaus. Eu vou selecionar só essa parte aqui do pôster e aí eu vou observar, né, as variações de cores possíveis aqui, ó, na parte de imagem, tá? Antes disso, deixa eu só chegar mais próximo aqui, vou explicar depois como é que você dá o zoom. Você vem aqui, ó, tá? Ajustes. Primeira coisa que você pode pegar uma imagem que você vai na internet, aí você quer alterar o brilho e o contraste, você clica nessa, você vem aqui na imagem, tá? Vem em ajustes, a opção brilho e contraste. Aí você já pode ir fazendo as variações que você acha interessante, ó. Pode aumentar o contraste, pode tirar, aumentar o brilho, ó, tá bom? Essa é a primeira coisa. Você pode também, além de ter essa versão manual do brilho e contraste, pode botar automático aqui que ele vai corrigir isso, tá certo? Automaticamente. Primeira coisa, tá certo? Então, além disso, o que você pode fazer, gente? Você pode aqui, ó, mexer no equilíbrio de cores. É isso aqui que eu gostaria de mostrar principalmente. Olha só. Quando você vem aqui no equilíbrio de cores do seu Photoshop, você observa que tem todos os tons de cores aqui, ó. Ciano numa ponta, vermelho noutra, magenta numa ponta, verde noutra, amarelo numa ponta, azul noutra. Tons médios, sombras e realces, né? Então você pode acrescentar cor, tirar cor, tá certo? Você pode botar mais pro verde, mais pro vermelho, ou pode botar mais pro ciano, mais pro magenta, nos tons médios, né? Se eu quiser mexer nas sombras do material, eu saio daqui dos tons médios e venho aqui na parte de sombras. Clico e aí vario também, ó. Aí você observa que muda também. Deixa eu pegar minha janela flutuante e botar aqui embaixo, ó. Ó, tá vendo, ó? As cores vão mudando, ó. Você também tem como alterar isso. A maioria dos programas hoje online tem também essa opção para você mudar. Realce, o que você quer botar para realçar? Quais são os tons de cores que você acha mais bacana que você quer realçar? Aí você vem aqui e coloca, ó, vai mudando, certo? É mais ou menos esse o princípio. Para você visualizar, à medida que você vai mexendo aqui, você tem que deixar essa opção habilitada, ó, visualizar, tá bom? Aí é bem tranquilo. Show? Então, vamos nos fixar nisso aí, tá bom? A aula de hoje é basicamente esse conteúdo. Eu queria que vocês anotassem esses comandos do Photoshop, entendessem um pouquinho dessa coisa das cores, tá? E qualquer dúvida vocês podem falar comigo. Para você colocar uma imagem aqui dentro do Photoshop de uma maneira não tão difícil, certo? Só para esclarecer, você vem aqui em abrir, tá certo? Quando você vem em abrir, você pode botar, por exemplo, vai no seu computador, pega vai na seção de imagens aqui, puxa a imagem que você quer e aí ele vai abrir dentro do arquivo que você criou, tá bom? E aí você vai ter como controlar todos os detalhes da sua moldura quando você traz para cá, tá certo? Nas próximas aulas a gente vai falar de camada, vai falar de outras coisas. Eu queria apenas falar um pouco desses princípios básicos do Photoshop e aí eu também queria mostrar essa opção aqui de imagem, né, a parte de ajuste, né, brilho e contraste, equilíbrio de cores, ok? Muito obrigado pela atenção, vamos seguindo em frente.